uma mulher acordou sozinha em um banco de praça e encontrou um bilhete em sua mão. Quando leu o que estava escrito, ficou paralisada. Sônia Monteiro abriu os olhos devagar. A luz do amanhecer cortava a fria sombra da praça. A sensação de frio se misturava com a confusão ao se ver sozinha em um banco, sem memória de como havia chegado ali. Sua roupa, o uniforme de empregada que sempre vestia com orgulho, estava amarrotada e úmida pela névoa da manhã. Tentando organizar seus pensamentos, Sônia passou as mãos pelo cabelo, sentindo uma leve dor de cabeça ao tentar lembrar como chegou àquele banco. Em sua mão, um bilhete dobrado atraía sua atenção. Com dedos trêmulos, ela o abriu e leu as palavras que fariam seu coração parar: "Você está demitida. Não aceito que roubem minha esposa. Nunca mais volte à nossa casa." O bilhete, assinado por Eduardo, seu patrão, carregava uma acusação grave e inesperada. "Mas eu nunca roubaria nada", murmurou Sônia, sua voz quebrando o silêncio da manhã. Sônia trabalhava há anos na mansão dos Feliciano, uma família de prestígio. Sempre foi uma empregada exemplar, conhecida por sua competência e honestidade. Dalva Feliciano, a matriarca, era uma figura de autoridade e elegância, e Sônia a respeitava profundamente. Eduardo, o marido de Dalva, sempre foi gentil e acessível, tratando Sônia como parte da família. Em todos esses anos, Sônia nunca pensou em roubar nada. Sua integridade era a base de sua personalidade e sustentava sua vida humilde, mas digna. A acusação no bilhete não apenas ameaçava seu emprego, mas também manchava seu honor, o mesmo honor que a tornava respeitada entre amigos e família. Com o coração pesado, mas determinada, Sônia sabia o que precisava fazer. Dirigiu-se à mansão Feliciano, cada passo marcado por uma mistura de medo e indignação. "Eles vão entender que isso é um engano", pensou, recordando cada gesto de lealdade e dedicação àquela casa e família. Não podia permitir que uma acusação tão grave manchasse sua vida sem lutar para limpar seu nome. Trabalhando há anos como empregada, Sônia se dedicava a manter tudo impecável para seus patrões. Sentia alegria em servir, vendo o sorriso da senhora Dalva ao encontrar a casa perfeitamente arrumada. Sempre foi tratada com respeito, apesar de sua função humilde. Jamais imaginou que seria acusada de roubo. "A senhora Dalva deveria saber que sou incapaz de algo assim. Sou uma trabalhadora honesta, nunca roubaria nada. Trabalho arduamente para pagar minhas contas", refletiu. No caminho para a mansão, lembrou-se dos seus pais, que também tinham trabalhos simples e a educaram com princípios sólidos. "Não posso permitir que manchem o nome da minha família com uma acusação injusta", disse a si mesma, enquanto avançava em direção à mansão que um dia foi um lugar acolhedor. Ao chegar à grande porta de entrada da mansão, Sônia vacilou. Suas mãos tremiam ao tocar a campainha, tentando acalmar os batimentos acelerados de seu coração. Eduardo atendeu a porta e a fechou com um golpe atrás de Sônia. Sem nenhuma das cordialidades habituais, ele a olhou com uma severidade que ela nunca havia visto antes. "Sônia, você não é bem-vinda nesta casa depois do que aconteceu", disse ele, com a voz dura e implacável. Dalva, sua esposa, estava sentada no centro da sala, a expressão dura como pedra. Seus olhos fixos em Sônia, como se tentasse decifrá-la. Sem preâmbulos, lançou as acusações: "Uma joia inestimável foi roubada desta casa, Sônia, e todas as provas que temos apontam diretamente para você. Como pode nos trair dessa maneira, depois de todos esses anos?" Impactada pela acusação e pela frieza em suas vozes, Sônia sentiu que o chão se abria sob seus pés. "Nunca faria algo assim, por favor, acreditem em mim." "Não sou uma ladra", implorou ela, as palavras saindo em um sussurro trêmulo de desesperação. "Vocês me deixaram na praça como se eu fosse um objeto." "Nunca faria algo assim", argumentou Sônia, sentindo as lágrimas banharem seu rosto. "Eu a deixei na praça, não minha esposa."
Não podia permitir que você ficasse nem um segundo mais nesta casa e roubasse algo de novo. Você não é bem-vinda aqui, disse Eduardo com a voz afiada. De repente, deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles, sua presença imponente fazendo com que Sônia recuasse. Além disso, as câmeras não mentem. Sônia foi vista na área restrita pouco antes do desaparecimento da joia. O que mais deveríamos pensar? Disse Eduardo, elevando sua voz em acusação, cada palavra como um golpe atingindo sua inocência. Dalva se levantou, aproximando-se com passos medidos, a mirada fixa e impiedosa. Você tinha nossa confiança, nossa casa aberta, e é assim que nos retribui, roubando de nós? Você é uma decepção, Sônia. Se tivesse um pingo de decência, confessaria agora mesmo e nos pouparia mais vergonhas. Sônia, nervosa e com lágrimas nos olhos, mal conseguia formular uma resposta. A acusação injusta e o tratamento cruel a deixavam sem palavras, a realidade da situação era esmagadora e inacreditável. Sabia que precisava encontrar uma maneira de provar sua inocência, mas naquele momento enfrentava a dura realidade de estar completamente sozinha contra as pessoas para quem havia dedicado anos de lealdade e trabalho árduo. Enquanto Sônia lutava para manter a compostura diante das acusações severas, um movimento à margem de sua visão chamou sua atenção. Paula Nogueira, a assessora pessoal de Dalva, estava ao fundo da sala, observando a cena com uma expressão inquieta. Sônia notou que suas mãos tremiam enquanto ajustava e reajustava um vaso em uma mesa perto da caixa vazia onde a joia era guardada. Eu preciso de um momento, por favor, disse Sônia, tentando ganhar tempo enquanto sua mirada se fixava em Paula, cujo comportamento lhe parecia cada vez mais suspeito. Eduardo, notando a direção do olhar de Sônia, girou rapidamente para seguir sua linha de visão. Sônia, onde você pensa que vai? Eduardo perguntou, sua voz carregada de suspeita. No entanto, Sônia não estava disposta a deixar que as suspeitas caíssem sobre ela sem lutar. Por quê? Por que Paula está tão nervosa? Sônia finalmente perguntou, sua voz firme apesar do medo que sentia. Se eu sou acusada, por que ela parece tão perturbada? Argumentou nervosa. Dalva e Eduardo seguiram o olhar de Sônia até Paula, que, ao perceber que estava sendo observada, deixou cair o vaso com um estrondo. O ruído fez todos na sala saltarem e, por um instante, a atenção se concentrou nela. Paula, está tudo bem? Dalva perguntou, sua voz suavizando um pouco ao se dirigir à assessora. No entanto, Eduardo manteve sua expressão dura e inquisitiva. Sim, senhora, só estou um pouco cansada, é só isso, respondeu rapidamente Paula, evitando contato visual com todos na sala, especialmente com Sônia. Sônia observou Paula se afastar, sua mente girando com novas dúvidas e teorias. Talvez eu não seja a única que tenha explicações a dar, pensou, determinada a descobrir mais sobre o que realmente ocorreu naquela noite. O comportamento de Paula era, no mínimo, estranho, e Sônia sabia que qualquer pista poderia ser crucial para limpar seu nome. A assessora não era uma pessoa simples como Sônia. Vestia-se de maneira impecável e era uma mulher que havia tido a oportunidade de estudar. Então, a empregada sabia que a culpa recairia sobre ela. Com o vaso em pedaços aos pés de Paula e a expressão inquieta da assessora, Sônia sabia que não serviria de nada acusá-la sem provas. Não, eu não roubei nada, insistiu ela, virando-se para enfrentar Dalva e Eduardo com nova determinação. Eu estava aqui aquele dia, é verdade, mas estava fazendo meu trabalho como sempre fiz. Eduardo, ainda com uma expressão dura, pressionou um controle remoto e a tela da sala se iluminou, mostrando uma gravação de segurança. A imagem mostrava Sônia caminhando pelo corredor onde a joia era guardada, olhando ao redor como se estivesse sozinha. Então, como explica isso, Sônia? Perguntou ele, cada palavra um peso arremessado contra ela. Sônia observou a gravação, seu coração batendo forte.
Eu estava verificando se todas as janelas estavam fechadas antes de sair. Era parte do meu trabalho, assegurar que tudo estivesse seguro, explicou, a voz firme apesar do medo crescente. Conveniente, murmurou Dalva, cruzando os braços, claramente não convencida. Sônia engoliu em seco, enfrentando Dalva e Eduardo com uma mistura de súplica e firmeza no olhar. Por favor, nunca faria algo para prejudicar a família. Peço que me permitam provar que sou inocente até que tenham provas. Chamarei um advogado, ele pode ajudar a esclarecer tudo isso, disse, tentando manter a calma enquanto seu coração acelerava. Eduardo arqueou uma sobrancelha, trocando um olhar cético com Dalva, mas a mulher assentiu com a cabeça, permitindo-lhe fazer a chamada. Sônia rapidamente pegou seu celular e discou o número de Renato Barreto, seu vizinho e advogado de confiança. Ele atendeu depois do primeiro toque. Renato, preciso de você. Estão me acusando de roubo, mas não fiz nada. Pode me ajudar? Perguntou ela pelo telefone. Sônia se sentiu aliviada quando o advogado aceitou ir até a mansão. Enquanto esperava, não conseguia deixar de observar Paula, que parecia cada vez mais inquieta. A assessora evitava o contato visual com todos, especialmente com Sônia, e sua agitação só aumentava a suspeita de que algo estava errado. Finalmente, a campainha tocou e Renato foi rapidamente conduzido à sala. Renato, obrigada por vir, disse Sônia, aliviada por ter alguém ao seu lado. Imediatamente, os empregadores começaram a mostrar tudo ao advogado. As gravações de Sônia saindo da sala onde estava a joia exatamente no momento do roubo. Eduardo, Dalva, entendo que esta situação é extremamente delicada para todos. No entanto, é crucial que mantenhamos a calma e procedamos de maneira justa. Sônia serviu a sua família com lealdade e dedicação por muitos anos. Seria prudente permitir que ela continue suas funções enquanto investigamos mais a fundo esta acusação. Afinal, a justiça se baseia na prova e na verdade, devemos presumir que todos são inocentes até que se prove o contrário, explicou com uma confiança que parecia infundir algum grau de razão na conversa. E se isso não foi mais do que um mal-entendido? A joia não foi encontrada e, além disso, não estava nas mãos de Sônia quando ela saiu da sala. Vamos investigar e ver se não pode ter acontecido outra coisa, argumentou ele. Dalva olhou para Eduardo que, após um momento de hesitação, assentiu. Está bem, Renato. Sônia pode continuar por enquanto, mas estaremos vigiando e, até que se prove tudo, ninguém tem autorização para ir à sala de joias, disse Eduardo, ainda com dureza na voz, mas concedendo a Sônia o benefício da dúvida por insistência de seu advogado. Renato assentiu, prometendo a Dalva e Eduardo que tomaria todas as medidas necessárias para resolver o caso o mais rápido possível. Enquanto isso, Sônia sentia uma mistura de alívio e apreensão. A oportunidade de provar sua inocência ainda estava ao seu alcance, com Renato ao seu lado, sentia que finalmente poderia descobrir a verdade por trás do roubo da joia e do comportamento suspeito de Paula. Com a permissão concedida por Eduardo para continuar suas atividades na mansão enquanto a investigação seguia, Sônia experimentava uma mistura complicada de alívio e ansiedade. Renato, por outro lado, observava atentamente a todos na sala, especialmente Paula, cujo comportamento nervoso não passava despercebido. Paula, você poderia nos contar exatamente onde estava na noite do roubo? Renato perguntou de forma direta, querendo explorar qualquer pista que pudesse esclarecer o caso. Paula vacilou, sua mirada desviando-se para o chão antes de responder. Eu estava aqui até tarde ajudando a Dalva com alguns afazeres. Depois, fui para meus aposentos aqui na mansão para descansar, disse, sua voz vacilando ligeiramente sob o peso do interrogatório. Isso é bastante vago. Paula, pode nos dar mais detalhes? A que hora exatamente foi para seu quarto? Renato insistiu, não satisfeito com a resposta evasiva da assessora. Paula engoliu em seco, claramente desconfortável com a pressão.
Eu realmente não lembro a hora exata. Foi uma noite tão agitada, sabe? Tentou ela, evitando a mirada inquisitiva de Renato. Renato trocou um olhar com Sônia, sinalizando que algo não estava bem. Vamos precisar verificar isso mais a fundo. Talvez devêssemos falar com qualquer pessoa que possa confirmar sua alibi, sugeriu, já pensando nos próximos passos da investigação. Dalva observava a interação com crescente desconforto. Eduardo, você acha que estamos fazendo a coisa certa? Renato parece pensar que há mais nesta história do que parece, comentou em voz baixa. Eduardo, mantendo sua postura firme, respondeu sem vacilar. Dalva, não podemos nos dar ao luxo de ignorar nenhuma possibilidade. Se Sônia é inocente, então devemos descobrir o verdadeiro culpado. Não importa quem seja. Renato aproveitou o momento de dúvida para pressionar ainda mais. Com sua permissão, gostaria de revisar as gravações das câmeras de segurança de toda a semana passada. E, se possível, gostaria de ter uma lista de todos que estavam na casa na noite do roubo. Eduardo assentiu, um tanto relutante, mas reconhecendo a necessidade de ser minucioso. Vou organizar isso para você, Renato. Quero que isso se resolva tanto quanto você disse, marcando o início de uma investigação mais profunda que prometia desvendar segredos que alguns talvez preferissem manter ocultos. Enquanto Renato começava seu trabalho de investigação, a tensão na mansão Feliciano só aumentava, com cada membro da casa tornando-se um possível suspeito no misterioso caso do roubo da joia. Renato e Sônia passaram a tarde seguinte revisando as gravações das câmeras de segurança e entrevistando discretamente outros membros da equipe da casa. No entanto, tudo isso parecia não levar a lugar nenhum até que uma conversa casual com a empregada que trabalhava mais próxima de Paula revelou algo intrigante. Sim, vi Paula com algumas sacolas novas outro dia, disse a empregada, baixando a voz, eram de lojas muito caras, sabe? Renato anotou essa informação, seu interesse aguçado. Você lembra que dia foi isso? Perguntou, já pensando em verificar com os registros das câmeras externas. Algum dia da semana passada, não lembro bem qual, respondeu a empregada, parecendo preocupada por falar demais. Com essa nova informação, Renato e Sônia foram até o escritório de Eduardo para verificar as gravações das câmeras externas daquela semana. Rapidamente, encontraram imagens de Paula carregando várias sacolas que pareciam muito caras para seu salário habitual. Isso definitivamente parece suspeito, murmurou Sônia, olhando as imagens por cima do ombro de Renato. Será que ela poderia estar envolvida de alguma maneira com o roubo da joia? É possível, Sônia. Vamos precisar investigar mais a fundo para não sermos injustos com ninguém, respondeu Renato, já planejando os próximos passos. Decididos a aprofundar a investigação sobre Paula, Sônia seguiu após o trabalho para ver se poderia obter mais pistas. Sônia não gostava de ter que espiar alguém, mas precisava provar que não havia feito nada errado. Paula caminhou por várias ruas até chegar a um pequeno café, onde se encontrou com um homem desconhecido. Os dois pareciam estar em uma conversa intensa e, ocasionalmente, Paula olhava ao redor nervosamente. Quem será esse? Sônia sussurrou para si mesma enquanto observava a assistente de uma distância segura. Algo me diz que ele pode ser a chave para saber o que está acontecendo, continuou, mantendo seus olhos fixos na dupla. Paula e o homem desconhecido conversaram por mais alguns minutos antes que ele lhe entregasse um pequeno envelope. Depois de uma rápida despedida, o homem saiu rapidamente do café, deixando Paula sozinha, claramente alterada. Dedicada a descobrir a verdade, Sônia planejou abordar Paula no dia seguinte com a nova informação, na esperança de finalmente esclarecer o mistério da joia roubada e limpar seu nome. No dia seguinte, Sônia retomou sua vigilância discreta, seguindo Paula assim que ela deixou a mansão para seu suposto dia de folga. No entanto, a tensão que Sônia sentia era palpável. Não podia deixar de sentir que estava cruzando uma linha moral ao espiar uma colega de trabalho.
Paula foi a uma loja de luxo, alheia ao fato de que estava sendo seguida. É a única maneira de descobrir a verdade, disse Sônia a si mesma, tentando não se sentir mal ao seguir Paula, observando-a através da vitrine da loja. Se ela está envolvida, preciso saber até que ponto e por quê. Quando Paula saiu da loja, Sônia a seguiu novamente, mas desta vez sua sorte mudou. Ao dobrar a esquina, Paula olhou para trás e viu Sônia atrás dela. Sem poder se esconder, seus olhares se cruzaram antes que a assistente aumentasse o passo em direção à rua. Com isso, Sônia decidiu dar uma pausa em sua investigação, pelo menos por enquanto. Caminhou pela rua, pensando se estava fazendo a coisa certa, já que a assistente poderia ser tão inocente quanto ela. No entanto, ao retornar para casa, Sônia encontrou uma nota colocada sob sua porta. Com as mãos trêmulas, ela abriu e leu as palavras cortantes escritas de maneira anônima: "Pare de seguir Paula, você não sabe com o que está se metendo." O sangue gelou nas veias de Sônia enquanto mostrava a nota a Renato, que havia ido à mansão para recolher uma gravação que não havia sido entregue. "Isso está ficando perigoso", comentou ele com um olhar preocupado. "Precisamos ser mais cautelosos, mas isso significa que estamos no caminho certo, não?" Sônia questionou, a determinação voltando a brilhar em seus olhos apesar do medo. "Alguém está tentando me assustar para nos afastar", Renato assentiu, ponderando suas próximas ações. "Sim, mas agora, mais do que nunca, precisamos ser inteligentes sobre como proceder. Vamos planejar nossos próximos passos com muito cuidado", disse ele. À medida que os dias passavam, Sônia sentia o peso do isolamento e do julgamento de todos na casa aumentar ainda mais. Os sussurros entre os outros empregados e os olhares desconfiados que recebia sempre que passava faziam de seus dias na mansão Feliciano uma verdadeira prova. Não ajudava o fato de que Dalva e Eduardo a evitavam, tratando-a com uma formalidade fria que a fazia se sentir ainda mais injustamente tratada. Uma tarde, enquanto terminava de arrumar a biblioteca, um lugar onde normalmente encontrava um pouco de paz, Sônia refletia sobre sua situação. "Limpar meu nome se todos já decidiram que sou culpada?" perguntou-se, sentindo uma mistura de ira e desesperação. Seus pensamentos foram interrompidos quando viu Paula passando rapidamente pelo corredor, falando ao telefone. Sua expressão era tensa e parecia perturbada. Instintivamente, Sônia decidiu segui-la discretamente, guiada pela suspeita de que Paula pudesse estar envolvida de alguma forma no roubo. Paula não parecia notar que estava sendo seguida, estava muito envolvida em sua própria conversa. "Sim, entendo, mas isso não é fácil, você não pode simplesmente..." ouviu-se dizer enquanto caminhava apressadamente em direção ao jardim da mansão. Sônia manteve distância, escondendo-se atrás de uma das grandes cortinas do salão que dava para o jardim. De lá, observou Paula se encontrar com o mesmo homem misterioso de antes. A discussão entre eles foi intensa e breve. Paula gesticulava muito, aparentemente tentando convencer o homem de algo, enquanto ele parecia irritado e impaciente. "O que estão tramando?" Sônia sussurrou para si mesma, sentindo uma onda de ansiedade ao perceber que essa situação poderia ser mais complicada do que imaginava. Depois da discussão, o homem saiu rapidamente, deixando Paula visivelmente abalada. Decidida, Sônia saiu de seu esconderijo e se aproximou de Paula, que se sobressaltou ao vê-la. "Paula, você está bem? Quem era esse homem?" Sônia perguntou, tentando parecer o mais casual possível. Paula, recuperando-se do susto inicial, olhou para Sônia com uma expressão fechada. "Não é da sua conta, Sônia. Acho que seria melhor você se preocupar com seus próprios problemas", respondeu bruscamente antes de sair apressada. Frustrada, mas ainda mais determinada, Sônia sabia que precisava continuar suas investigações. Algo em seu interior lhe dizia que as respostas para suas perguntas estavam perto, talvez mais perto do que imaginava. Enquanto voltava para casa, um pensamento a inquietava:
Quem está realmente por trás do roubo e por que Paula está tão nervosa? Nos dias seguintes, Sônia notou um aumento nos sussurros entre os empregados, todos centrados em Paula e suas misteriosas atividades noturnas. Várias vezes, colegas comentaram em voz baixa sobre um visitante não registrado que entrava e saía da mansão durante a noite, sempre para visitar Paula. Curiosa e cada vez mais desconfiada, Sônia decidiu dedicar algumas noites à observação, escondendo-se em pontos estratégicos ao redor da mansão, onde poderia ter uma boa visão sem ser vista. Se há algo acontecendo, vou descobrir, murmurou para si mesma enquanto se preparava para outra noite de vigilância. Essa noite, enquanto a mansão dormia, Sônia se posicionou atrás de uma cortina pesada no salão principal, que oferecia uma vista clara do portão traseiro da propriedade. As horas passavam lentamente e ela começava a questionar se não estava apenas perseguindo alguém inocente. Justo quando pensava em desistir por aquela noite, uma figura escura emergiu das sombras do jardim. A figura, envolta em um longo casaco, dirigiu-se ao portão traseiro. Sônia observou com o coração batendo forte, enquanto a figura abria o portão cuidadosamente e saía sem fazer barulho. Quem é você? Sônia sussurrou para si mesma, tentando discernir qualquer característica que pudesse identificar a figura, mas a distância e a escuridão tornavam isso impossível. Decidida, memorizou a hora e a maneira como a figura se movia, planejando verificar as câmeras de segurança no dia seguinte, com a esperança de que algo tivesse sido captado. De volta ao seu alojamento, Sônia mal conseguiu dormir, sua mente girando com possibilidades. Essas visitas noturnas devem estar vinculadas ao roubo da joia, mas como Paula está envolvida? Se esse visitante roubou algo, Paula sabe que isso ocorreu, ponderava inquieta. No dia seguinte, armada com a informação do horário exato da visita misteriosa, Sônia procurou Dalva para pedir acesso às gravações das câmeras de segurança, apenas para descobrir que essas horas específicas haviam sido misteriosamente apagadas. Isso não é coincidência, comentou Sônia consigo mesma, franzindo o senho. Alguém dentro da mansão está realmente tentando encobrir algo ou incriminar alguém, pensou. Fortalecida pela determinação de desvelar a verdade, Sônia sabia que precisava continuar pressionando, apesar dos crescentes riscos. Durante a manhã, Sônia estava ocupada com suas tarefas quando notou uma agitação incomum entre os empregados. A tensão no ar era palpável e logo descobriu o motivo. Delano, o jardineiro, estava falando com Eduardo e Dalva na sala de estar, com uma expressão preocupada. Curiosa e preocupada, Sônia se aproximou discretamente o suficiente para ouvir fragmentos da conversa. Sim, eu vi Sônia na oficina tarde da noite, parecia estar procurando algo, dizia Delano, lançando um olhar nervoso em direção às escadas, como se temesse ser ouvido. Dalva, visivelmente perturbada pela informação, respondeu com severidade: isso é muito grave, Delano. Se Sônia está realmente envolvida no roubo e você a viu, precisamos tomar medidas imediatas e contactar a polícia. Sônia sentiu o coração afundar. As palavras de Delano eram uma punhalada nas costas, ainda mais dolorosas porque sabia que eram falsas. Retirou-se silenciosamente antes de ser vista, o choque e a traição fervilhando dentro dela. Mais tarde, enquanto tentava absorver o golpe, Sônia decidiu que precisava confrontar o jardineiro da mansão. Sabia que algo não estava certo, não havia razões para que ele mentisse e a acusasse daquela maneira. A única vez que ela foi à oficina foi com a autorização de Dalva. Com isso em mente, seguiu Delano, esperando o momento adequado para abordá-lo. Sônia estava ainda mais resoluta em descobrir a verdade. Enquanto limpava os corredores da mansão, ouviu murmúrios provenientes da sala dos empregados. Aproximando-se silenciosamente, pôde reconhecer a voz de Delano falando ao telefone com alguém de maneira suspeita. Sim, eu disse o que me pediram, não suspeitaram de mim. Está bem, mas isso está me deixando nervoso, Delano falava com a voz baixa, tremendo com uma mistura de medo e excitação.
Não queria acusar alguém injustamente. Por favor, deixem minha família em paz, implorou ele. Sônia, com o coração acelerado, recuou para a sombra de uma entrada, refletindo sobre o que acabará de ouvir. Decidida a confrontar Delano e entender melhor o que estava acontecendo, esperou até que ele terminasse a ligação e se aproximou dele assim que saiu da sala. Delano, podemos falar? Perguntou Sônia, sua voz firme, mas gentil, tentando não assustá-lo. Delano se mostrou claramente surpreso e um pouco assustado ao vê-la, mas assentiu. Claro, Sônia, o que acontece? Perguntou cautelosamente. Eu te ouvi falando ao telefone, começou ela, observando sua reação. Você mencionou ter dito algo que alguém te pediu. Isso tem algo a ver com as acusações contra mim? A expressão de Delano vacilou e, por um momento, pareceu estar em conflito interno antes de suspirar e assentir com a cabeça. Fui pressionado, Sônia. Alguém me ligou, não sei quem, mas a voz me disse exatamente o que dizer para te incriminar ainda mais e ameaçou minha família. Não queria fazer isso, mas me senti sem opção. Você sabe quem está por trás disso? Quem quer me prejudicar? Perguntou Sônia, tentando manter a calma apesar da ira que fervia por dentro. Não, realmente não sei. Era apenas uma voz no telefone e nunca se identificaram, confessou Delano, claramente arrependido. Sônia sentiu uma mistura de alívio e frustração, alívio por entender que Delano não tinha intenção de prejudicá-la, mas frustração pela complexidade e pelo mistério que ainda cercavam sua situação. Obrigada por me contar, Delano. Precisamos ter cuidado, ambos, disse ela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro antes de deixá-lo sozinho com seus pensamentos. Enquanto se afastava, pensamentos sobre quem poderia estar por trás daquela ligação misteriosa giravam em sua cabeça. Alguém está manipulando os fios aqui e preciso descobrir quem é antes que seja tarde demais, pensou Sônia, determinada a desvendar a rede de mentiras que parecia cada vez mais perigosa. Naquela noite, enquanto se preparava para outra sessão de vigilância, Sônia sabia que estava se aproximando do responsável pelo roubo. A confissão de Delano fez Sônia sentir uma mistura de determinação e cautela. Sabia que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas cada movimento precisava ser calculado com precisão. A informação de que alguém estava manipulando as ações nos bastidores aumentava a necessidade de vigilância. Naquela tarde, após o trabalho, Sônia decidiu seguir Paula. Havia algo na maneira como Paula se comportava nos últimos dias que a intrigava. Suas expressões escondiam um nervosismo que não era típico de sua postura usualmente confiante. Sônia manteve uma distância segura enquanto seguia Paula pelas ruas movimentadas da cidade até uma zona mais exclusiva, onde as lojas brilhavam com a promessa de luxo e exclusividade. Paula entrou em uma joalheria de luxo e Sônia esperou do lado de fora, tentando parecer casual enquanto observava através da grande vitrine. Dentro da loja, Paula conversou brevemente com o atendente, entregando-lhe o que parecia ser um pequeno pacote. O atendente, após examinar o conteúdo, assentiu com a cabeça e dirigiu-se ao cofre. Preciso saber o que ela entregou, murmurou Sônia para si mesma, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Sacou seu celular e tentou tirar algumas fotos discretamente, esperando capturar qualquer detalhe que pudesse. Depois de alguns minutos, Paula saiu da loja com uma expressão de alívio, mas quando viu Sônia parada do lado de fora, seu rosto mudou instantaneamente para uma máscara de fúria. Ela se aproximou rapidamente de Sônia, seus olhos cintilando de ira. Sônia, o que você está fazendo aqui? Está me seguindo de novo? Paula acusou, seu tom baixo e ameaçador. Sônia, surpreendendo Paula com sua calma, respondeu, estou tentando entender o que está acontecendo, Paula. Por que você estava vendendo algo nessa joalheria? Isso está relacionado ao roubo na mansão? Paula riu, um som que soava mais nervoso do que zombeteiro. Você realmente não sabe quando parar, não é? Tome cuidado, Sônia.
Algumas coisas são maiores do que nós duas. Antes que Sônia pudesse responder, Paula se virou e se afastou rapidamente, deixando-a com mais perguntas do que antes. Sônia observou enquanto desaparecia na multidão, sentindo o peso de suas palavras. O que ela quis dizer com isso? Pensou Sônia, confusa e alarmada. Será que Paula foi responsável pelo roubo? Ela faria isso comigo? Perguntava-se. Nunca lhe pareceu que Paula fosse capaz de algo assim, mas Sônia sempre tentava ver o lado bom das pessoas. Decidida a não deixar que as ameaças veladas de Paula a detivessem, Sônia sabia que precisava continuar sua investigação, independentemente dos riscos. Ao voltar para seu quarto naquele dia, Sônia notou algo incomum: seu armário, que sempre mantinha trancado, estava entreaberto. Com o coração acelerado, aproximou-se, a mente acelerada pelas possibilidades do que poderia encontrar. Ao abrir o armário, seu pior temor se confirmou. Dentro, sobre um monte de suas roupas, havia uma peça de joalheria que reconheceu imediatamente como parte da coleção de Dalva. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou, o pânico subindo por sua garganta. A joia, uma elegante pulseira de esmeraldas, era inconfundível e, sem dúvida, acrescentaria mais lenha ao fogo das acusações contra ela. Sônia sentiu as paredes do quarto se fecharem ao seu redor, cada respiração tornando-se mais difícil enquanto a realidade da armadilha se assentava. Imediatamente, Sônia foi até os aposentos de Dalva, pedindo que a chefe a acompanhasse. Ao retornar ao quarto, a empregada mostrou a joia à chefe. Eu não trouxe isso aqui, estão tentando me incriminar, disse ela, e pela primeira vez, Dalva parecia concordar com ela. Quem faria isso com você, Sônia? Perguntou Dalva. Não sei, mas vou descobrir. Se eu fosse uma ladra, não traria você aqui para lhe mostrar isso. Sou uma mulher honesta, senhora Dalva, eu não faria isso, disse, devolvendo a joia à sua dona. No dia seguinte, Sônia confrontou discretamente alguns dos empregados mais próximos, tentando descobrir se viram alguém em seu quarto para plantar a joia e incriminá-la. Ninguém parecia consciente ou disposto a falar. Os rostos fechados e as respostas evasivas só aumentavam a sensação de isolamento. O medo de ser descoberta com a joia e a pressão das crescentes suspeitas a deixavam à beira de um colapso. Podem tentar me incriminar de novo e pode chegar o momento em que não possa provar minha inocência, disse Sônia para si mesma, estremecendo de terror. Sei que sou inocente e de alguma forma preciso provar isso. Essa noite, enquanto todos na mansão dormiam, Sônia sentia-se mais determinada do que nunca. Movia-se como uma sombra pelos corredores silenciosos, sua determinação fortalecida pelos recentes desafios, impulsionando-a a buscar mais profundamente evidências que pudessem provar sua inocência e revelar as verdadeiras intenções de Paula. Em uma noite particularmente tranquila, Sônia decidiu arriscar uma investigação na oficina de Eduardo, um lugar sempre fechado e fora dos limites para a maioria dos empregados. Seria o lugar perfeito para esconder algo, já que quase ninguém ia lá, inclusive Eduardo, que costumava trabalhar fora da mansão. Usando uma chave mestra, conseguiu entrar, seu coração batendo forte com a adrenalina do ato proibido. A oficina estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pela luz da lua que se infiltrava através das cortinas pesadas. Sônia dirigiu-se diretamente à escrivaninha de Eduardo, onde sabia que ele mantinha documentos importantes. Revistando os gavetões cuidadosamente, encontrou uma pasta etiquetada como Finanças Privadas. Dentro da pasta, havia várias faturas e documentos contábeis, mas o que realmente chamou sua atenção foi uma série de recibos e contratos de empréstimos com nomes e detalhes que não reconhecia. Folheando mais, Sônia descobriu uma correspondência entre Eduardo e um banco conhecido por suas práticas questionáveis. Enquanto examinava os papéis, um ruído sutil alertou Sônia. Rapidamente, escondeu os documentos de volta na gaveta e se ocultou atrás de uma grande cortina ao ouvir passos se aproximando. Seu coração parou quando viu Paula entrar na oficina.
Paula acendeu a luz e foi diretamente à escrivaninha, abrindo a gaveta que Sônia acabará de fechar. Tirou alguns dos documentos que Sônia acabará de examinar, adicionou alguns papéis e reorganizou tudo meticulosamente. Depois de terminar, Paula fechou a gaveta, apagou a luz e saiu da oficina sem perceber que Sônia estava escondida a apenas alguns metros de distância. Quando a porta se fechou atrás de Paula, Sônia saiu de seu esconderijo, sua mente girando com as implicações do que acabará de presenciar. Por que Paula teria acesso a documentos financeiros tão sensíveis? E o que ela está tentando encobrir? Perguntou-se, agora mais suspeitosa do que nunca. Determinada a descobrir, Sônia decidiu usar a troca de turnos dos empregados para realizar uma busca mais profunda. A empregada revisou a pequena sala que Paula usava como escritório privado para tarefas administrativas. Entre arquivos rotineiros e documentação padrão, Sônia encontrou uma pasta escondida no fundo de uma gaveta. Dentro havia uma série de recibos e faturas que listavam pagamentos feitos por Paula a várias contas desconhecidas. O detalhe que mais chamou a atenção foi a soma dos valores, significativamente alta para ser justificada pelas funções de Paula na mansão. Além disso, alguns dos recibos estavam em nome de uma empresa desconhecida que não parecia ter nenhuma conexão com os fornecedores habituais da família Feliciano. "O que você está fazendo, Paula?", murmurou Sônia para si mesma enquanto folheava os documentos. Fotografou cada papel, certificando-se de ter provas do que havia descoberto. Planejando confrontar Paula com as descobertas, Sônia guardou cópias dos documentos em seu telefone e se preparou para encontrar o momento oportuno para o confronto. No entanto, antes que pudesse agir, um cheiro de fumaça começou a se infiltrar pelos corredores da mansão. Alarmada, Sônia saiu apressadamente do escritório de Paula e seguiu o cheiro até a cozinha, onde uma pequena chama começava a devorar uma das cortinas. "Fogo!", gritou, alertando os demais. O jardineiro Delano rapidamente agarrou um extintor, enquanto Paula chamava os bombeiros. A emergência obrigou a deixar de lado todos os planos de confronto, enquanto a mansão se enchia de confusão e pânico. Enquanto ajudava a evacuar os presentes e a controlar o fogo antes que se espalhasse, Sônia não podia deixar de pensar nas implicações do que acabará de descobrir. Quem iniciou o incêndio? Foi um acidente ou alguém está tentando destruir evidências? Perguntava-se, observando a cena caótica ao seu redor. A coincidência do incêndio logo após sua descoberta era suspeita demais para ser ignorada. Enquanto o fumo enchia o ar e as sirenes dos bombeiros ressoavam à distância, Sônia sabia que, uma vez resolvida a emergência, teria que agir rapidamente. Alguém estava claramente tentando encobrir seus rastros, e ela precisava expor essa verdade antes que mais provas pudessem ser potencialmente destruídas ou surgissem mais perigos. Enquanto os bombeiros trabalhavam freneticamente para controlar as chamas que consumiam a sala de gravações da mansão Feliciano, a atenção de todos estava centrada na emergência, exceto a de Sônia. Ela notou um movimento suspeito. Paula, com uma expressão de pânico, rapidamente pegava uma mala e saía pela porta dos fundos da mansão. Dada a tensão do momento, a fuga de Paula poderia ter passado despercebida por qualquer outra pessoa, mas não por Sônia. Com o coração acelerado, decidiu seguir Paula, convencida de que essa ação repentina estava diretamente relacionada aos segredos que a mansão escondia. Com sua bolsa, Sônia saiu discretamente, mantendo uma distância segura para não ser notada. Paula caminhou rapidamente até a rua e entrou em um táxi que já estava esperando, partindo imediatamente. Sônia correu até o estacionamento, pegou o carro do chofer da mansão, que estava estacionado na entrada da casa com as chaves ainda na ignição, e começou a seguir Paula, tentando ser o mais discreta possível. À medida que a perseguição avançava pelas ruas menos movimentadas da cidade, Sônia tentava montar as peças do quebra-cabeça em sua mente. Por que Paula fugiria, especialmente durante um incêndio que claramente foi iniciado para destruir evidências? O que há nessa mala? Finalmente, Paula se deteve em uma zona industrial, entrando em um dos armazéns abandonados.
Sônia estacionou o carro a uma distância segura e seguiu a pé, aproximando-se cautelosamente do armazém. O lugar estava mal iluminado e silencioso, exceto pelo som de vozes abafadas vindo de dentro. Não posso continuar com isso, você precisa entender, dizia Paula ao telefone, sua voz tremendo com uma mistura de medo e determinação. Não posso continuar calada, isso está indo longe demais, não posso me olhar no espelho sabendo o que está acontecendo. Por favor, não machuque minha família, disse chorando. Está bem, voltarei para a mansão, mas por favor, não os machuque, implorou. Sônia, ouvindo atentamente, sentiu uma onda de choque e compreensão. Paula não era a arquiteta das tramas que haviam colocado todos em perigo e era, na verdade, outra peça sendo manipulada no jogo. Sônia percebeu que precisava agir com cautela, entendendo que as forças contra elas eram mais complexas e perigosas do que imaginava. Determinada a descobrir mais, Sônia deixou o local discretamente, decidindo que confrontar diretamente Paula poderia revelar mais sobre quem estava realmente por trás do intento de incriminá-la. Precisava de mais informações antes de poder expor o verdadeiro culpado sem se colocar ou colocar Paula em maior risco. No dia seguinte, Sônia encontrou Paula no jardim, que parecia perdida em seus pensamentos. Aproximando-se com cautela, Sônia iniciou a conversa com cuidado, escolhendo suas palavras para não assustá-la. Paula, sei que você está envolvida em algo muito complicado. Ouvi sua conversa no armazém. Quem está tentando te manipular? Por que você está tão assustada? Surpresa e um pouco na defensiva no início, Paula olhou nervosamente ao redor antes de responder. Não posso dizer muito, você não entenderia, Sônia. Queria fazer a coisa certa, nunca quis que você fosse incriminada, mas não podia contar o que está acontecendo. Não é fácil quando não se sabe em quem confiar, explicou ela, com a voz trêmula de terror. Quero ajudar, Paula. Se ambas estamos em perigo, precisamos trabalhar juntas para parar isso, insistiu Sônia, oferecendo a Paula uma aliança inesperada. Da mesma forma que me incriminaram, algum dia podem fazer o mesmo com você. Faça a coisa certa e denuncie, assegurou Sônia, tentando transmitir confiança em sua voz. Paula, visivelmente vacilante, finalmente assentiu, baixando a guarda. Está bem, podemos tentar, mas precisamos ser muito cuidadosas. Pensarei em como podemos fazer isso sem colocar ninguém mais em risco, prometeu Paula, decidida. Determinada a encontrar uma solução, Sônia voltou ao escritório de Eduardo, onde havia encontrado documentos suspeitos. Ao revisar as pastas no computador, Sônia descobriu que havia uma pasta oculta. Ao abri-la, encontrou algo que a deixou impactada. Nas profundezas da pasta eliminada, encontrou um vídeo não catalogado, datado da noite anterior ao roubo das joias. Nele, Eduardo era claramente visível, entrando na sala onde as joias eram guardadas, usando luvas e segurando o que parecia ser uma cópia da chave do cofre. De maneira tranquila, caminhava com as joias roubadas de sua esposa antes de desconectar o cabo da câmera e fazer com que a gravação fosse interrompida temporariamente. Sônia ficou paralisada ao ver as imagens. Eduardo, a quem todos na mansão consideravam um pilar de integridade, estava envolvido não apenas no roubo, mas também em tentar incriminá-la. Com o coração acelerado, ela gravou o vídeo em vários dispositivos e planejou confrontar Eduardo na frente de toda a família Feliciano, garantindo que não haveria forma de ele escapar das consequências de seus atos. Paula passou o dia reunindo todos os documentos que tinha, as negociações que encontrou no escritório de Eduardo, a nota que ele deixou em cima dela quando a tirou do quarto ainda dormindo e a deixou naquele banco frio da praça como se ela não fosse nada. Havia até uma gravação que mostrava como ele a carregava dormindo e a levava até o carro. Na nota, ele parecia até ofendido com a possibilidade de que alguém estivesse enganando sua esposa, mal sabendo a senhora Dalva que quem a enganava era seu próprio marido. Ao anoitecer, ela tinha tudo o que precisava para provar sua inocência.
A empregada esperou que todos se reunissem para o jantar, sabendo que o que estava prestes a fazer mudaria tudo. Armada com a prova irrefutável de sua inocência e da culpa de Eduardo, ela se levantou, atraindo todos os olhares para si. Boa noite a todos, começou Sônia, sua voz calma, mas carregada de uma firmeza inquebrantável. Sei que as últimas semanas foram tumultuadas e cheias de suspeitas. Muitos de vocês me viram como alguém que poderia ter traído a confiança desta família. Mas a verdade é outra, e é hora de trazê-la à luz. Eduardo, sentado à cabeceira da mesa, ofereceu um sorriso confiante, talvez esperando um discurso de despedida. Sônia, no entanto, tinha outros planos. Ligou seu laptop diante de todos e começou a reproduzir o vídeo. As imagens de Eduardo entrando furtivamente na sala das joias capturaram a atenção de todos. Não havia espaço para dúvidas ou interpretações errôneas. A traição era clara. Quando o vídeo terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Sônia continuou, olhando diretamente para Eduardo. Este homem, a quem considerávamos honesto, traiu a todos nós. Não apenas roubou, mas tentou destruir a vida de uma pessoa inocente para encobrir seus próprios crimes. Ele escolheu incriminar alguém pobre, simples, alguém que pensou não ter poder para lutar contra as injustiças feitas por ele. Fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem na sala antes de continuar. Eu sou essa pessoa. Eduardo tentou usar minha posição e minha falta de recursos financeiros como uma arma contra mim, mas ele esqueceu que a verdade tem uma maneira de vir à tona. Voltando-se para os outros membros da família, sua voz crescendo em paixão e força, Sônia declarou: lutei não só para limpar meu nome, mas para proteger esta família da corrupção dentro de sua própria casa. Hoje, com estas provas, mostro a todos vocês quem é o verdadeiro Eduardo. O impacto de suas palavras foi visível nos rostos ao redor da mesa. Murmúrios de indignação e choque se espalharam, e vários olhares de empatia foram dirigidos a Sônia. Eduardo tentou interromper, levantando-se abruptamente, a cadeira caindo atrás dele com um estrondo. Isso é um absurdo. Essas acusações são fabricadas, exclamou, sua voz tremendo de raiva ou talvez medo. Sônia, no entanto, manteve sua compostura. As imagens não mentem, Eduardo, e tampouco os documentos que as acompanham. Olhou para cada pessoa presente, sua determinação clara. Peço justiça, não só para mim, mas para todos aqueles que foram prejudicados por suas ações. Você ameaçou vários empregados, pessoas simples e honestas. Precisamos de justiça. Terminou a empregada. De repente, Paula se levantou. Eduardo ameaçou minha família e a mim. Fez-me vender a joia, coagindo-me e ameaçando machucar as pessoas que amo. Foi ele quem pegou o dinheiro. Percebi que ele estava desviando o dinheiro desta casa há meses, mas sempre que tentei denunciá-lo, ele me coagiu para que me calasse. Eu sou uma pessoa honesta, assim como Sônia, mas Eduardo foi longe demais ao me obrigar a ajudá-lo em seu jogo sujo, disse ela, chorando. Espero que ele pague pelo que fez, concluiu Paula. A reação foi imediata. A família, agora plenamente consciente da gravidade dos atos de Eduardo, estava carregada de expectativa. Sônia, de pé, olhava cada rosto na mesa, sentindo o peso do momento que estava prestes a se desenrolar. Os murmúrios de choque e incredulidade cresciam entre os membros da família. O vídeo continuava se repetindo na tela. Dalva, a matriarca, olhava pálida para as provas contra seu esposo. Quando o vídeo terminou, o que seguiu foi palpável. Dalva, visivelmente comovida, levantou-se lentamente, seus olhos outrora cheios de autoridade e controle agora refletiam a dor de uma traição profunda. Olhando para Eduardo, disse com uma voz que tremia, mas não vacilava: como pôde? Eduardo começou a se defender, balbuciando justificativas, mas Dalva levantou a mão para silenciá-lo.
Voltando-se para Sônia, falou: Sônia, lamento muito que meu esposo te causou e agradeço por trazer a verdade à luz, apesar de tudo pelo que você passou. Perdoe-me por ter acreditado em todas essas mentiras, pediu a patroa. Em seguida, Dalva pegou seu telefone, sua mão firme desta vez. A sala marcou a polícia. Gostaria de denunciar um crime e solicitar a prisão de Eduardo Feliciano por roubo e obstrução à justiça, declarou claramente ao operador. Eduardo, ao perceber a gravidade da situação, fez uma última tentativa de apelo, mas Dalva o ignorou, completando a ligação com a polícia. Quando os oficiais chegaram, Eduardo foi levado sob custódia. A família observava, muitos ainda em choque, enquanto Sônia sentia uma mistura de alívio e exaustão. Ela havia triunfado, mas a que custo? Dalva se aproximou de Sônia, colocando uma mão gentil em seu ombro. Você mostrou uma coragem incrível, disse ela, e não só se salvou, mas também salvou nossa família de mais danos causados por esse homem. Obrigada. Com Eduardo enfrentando as consequências legais de seus atos, a mansão Feliciano começou lentamente a cicatrizar as feridas da traição. Sônia, agora completamente exonerada, podia finalmente olhar para o futuro, sabendo que a justiça, embora às vezes tardia, nunca falha em chegar. E a família Feliciano, embora abalada, encontrava em Sônia um exemplo de integridade e resiliência, prometendo reconstruir sobre bases de transparência e confiança mútua. Após a revelação das ações de Eduardo e a confissão de Paula, Dalva Feliciano começou a refletir profundamente sobre como a mansão havia sido administrada e como poderia assegurar um futuro mais justo e seguro para todos os seus empregados. A lealdade e a honestidade de Sônia e Paula, apesar das adversidades extremas, não só limparam seus nomes, mas também salvaram a família de mais danos potencialmente irreparáveis. Uma semana após os eventos tumultuosos, Dalva convocou uma reunião com Sônia e Paula. O encontro ocorreu na biblioteca da mansão, um espaço que se havia tornado um símbolo de revelações significativas e decisões importantes. Sônia, Paula, gostaria de começar agradecendo a ambas, começou Dalva com uma sinceridade evidente em sua voz. A coragem e a integridade que ambas demonstraram diante de riscos tão grandes não só expuseram a verdade, mas também nos mostraram a importância de apoiarmos uns aos outros. Sônia e Paula trocaram olhares, ambas ainda se acostumando à atmosfera de apoio que começava a florescer depois de tanto tempo de tensão. Dito isso, decidi que é justo e necessário recompensar sua lealdade e honestidade. A partir deste mês, ambas receberão um aumento significativo em seus salários. Considero isso um reconhecimento não só pelo que enfrentaram, mas também pela confiança e dedicação que continuam demonstrando. Dalva entregou a cada uma delas um envelope. Sônia e Paula receberam os envelopes um pouco surpresas, mas visivelmente emocionadas. Não sei como agradecer, Dalva. Isso significa muito para mim, disse Sônia, sua voz quebrada pela emoção. Paula, igualmente comovida, acrescentou: obrigada, Dalva. Passamos por momentos realmente difíceis, mas saber que somos valorizadas e reconhecidas dessa maneira faz tudo valer a pena. Dalva sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Vocês duas são parte essencial desta casa e quero que todos aqui saibam que valorizamos a honestidade acima de tudo. Espero que isso marque o começo de uma nova era para a mansão Feliciano, uma era de transparência e respeito mútuo. A reunião terminou com um sentimento de esperança renovada. Sônia e Paula, agora não só como empregadas, mas como membros valorizados de uma comunidade, se sentiram mais seguras e respeitadas. A decisão de Dalva não só reforçou o ambiente de apoio na mansão, mas também estabeleceu um precedente de como se devem manejar os conflitos e dificuldades com justiça e gratidão. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.